Dando continuidade ao primeiro vídeo que eu fiz falando sobre bandoleiros e salteadores no Rio Grande do Sul, do início do século XIX e início do século XX, hoje eu trago mais alguns casos aqui do século XIX sobre esses grupos criminosos armados que aterrorizavam o nosso Pampa Gaúcho. Essa história tem em cenário o que é hoje o município de São Francisco de Assis, na fronteira oeste gaúcha, e se passa principalmente a maioria dos acontecimentos durante o ano de 1892. Havia ali um bando conhecido Bando do Negro Galvão, que era líder desse bando, que reunia cerca de 20 bandidos. Alguns nomes desses bandidos chegaram a ser conhecidos. Havia, além do Negro Galvão como principais, um sujeito chamado Sarmiento, outro sujeito chamado Colubas, outro chamado Pau-Ferro e outro chamado Baldevino. Esse Negro Galvão, a princípio, ele é descrito como capanga de um outro criminoso chamado Inácio Cortez, que em janeiro de 1892 ele estava preso em Alegrete aguardando o julgamento. Eles percorrem o interior do que é hoje o município de São Francisco de Assis e arredores, promovendo principalmente ataque a chácaras e também a viajantes. Então, em janeiro de 1892, há o ataque à chácara da senhora Felesbina Ferreira, e em março de 1892, há o assassinato do professor de escola pública Egídio Petersen. Ainda nesse ano de 1892, há também o assassinato do cidadão Hércules Rangel. Esse bando no Negro Galvão ele vai se notabilizar, na verdade, por um dos crimes mais macabros assim que se tem notícia. A Gazeta de Itaqui noticia em abril de 1892 a descoberta próximo ao Arroio Caraí, numa propriedade onde existiria uma olaria, de dois corpos decapitados, onde não foi se encontrado a cabeça, e a uma légua dali, ainda também às margens do Arroio Caraí, 14 corpos também decapitados com as cabeças, no caso ausentes, sem serem encontradas. É atribuído esse crime horroroso a esse bando. E esse bando também ele tinha feito um ataque a um militar não muito longe dali, alguns dias antes, onde esse militar teve seu corpo atado a 4 estacas no chão. E eles aproveitaram a situação desse militar para torturá-lo e deixá-lo agonizando. Esse militar vem a morrer devido à insolação, à falta de água e pelos ferimentos da tortura. E o seu corpo depois é encontrado cercado de urubus. O curioso desse caso dos corpos sem cabeça, onde as cabeças simplesmente somem, é que ele se coaduna com um caso descrito num recente filme nacional, que é A Cabeça de Gumercindo Saraiva, de que havia a crença na época que corpos que tivessem sido decapitados e a sua cabeça sumisse do corpo, as almas desses infelizes mortos ficariam sem descanso sobre a terra. Então é um detalhe que se coaduna, meio que aparece junto nesse caso aí do bando do Negro Galvão. Sobre o destino desse bando, o que eu encontrei depois é que eles são absorvidos durante a Revolução Federalista pelo Partido Maragato. No município de São Cepé, existe uma localidade conhecida como Cerrito do Ouro, que nas minhas pesquisas eu encontrei é um dos lugares que mais vai estar associado a esse movimento, esse fenômeno social dos bandoleiros e salteadores rurais gaúchos no século XIX.
é bem interessante que em várias décadas, principalmente na segunda metade do século XIX, o Cerrito do Ouro vai ser descrito como um local de preferência onde eles buscavam esconderijo, buscavam abrigo, buscavam se refugiar. Há várias descrições em periódicos da época em diferentes anos, em diferentes décadas, mas eu destaco especialmente uma que foi publicada no jornal de Porto Alegre, O Constitucional, de 6 de abril de 1871, que diz o seguinte: não longe da freguesia de São Cepé existe o Cerrito do Ouro, que há bastante tempo tornou-se a caverna de ladrões e salteadores que vivem da depredação, do roubo e assassino. Limitando em princípio a sua ação devastadora aos moradores do lugar e suas circunvizinhanças, tem hoje, com a maior audácia, estendido suas excursões até as proximidades da freguesia de São Cepé, roubando e destruindo as propriedades e ameaçando a vida dos moradores, que vivem sob o terror que inspira essa maloca, que faz as suas correrias por todo o distrito sem receio de que haja quem tenha a audácia de empecer os passos. Mais adiante, o artigo diz o seguinte: a maloca é grande e atrevida e zomba da ação das autoridades. A gente vai ter o registro, então, desse local escolhido preferencialmente como local de refúgio, de abrigo desses bandoleiros. E um detalhe importante é que ao longo do século XIX, a gente vai ter uma ou outra liderança criminosa aparecendo. Basicamente, eles faziam o ritual tradicional, ortodoxo, do banditismo gaúcho daquela época, que era assalto a fazendas, estâncias, chácaras, a viajantes, transeuntes, tropeiros também, tá? Mas basicamente eles estavam também muito ligados ao abigeato. Então, ainda sobre o Cerrito do Ouro, o que eu tenho registrado assim em fonte escrita, vem em 1879 do jornal A Revista, que era publicado em São Gabriel, que fala da horda de vagabundos e malfeitores de Delfino Alfama, que atacava até mesmo a região de Caçapava do Sul. Logo em seguida, no ano de 1882, se fala da horda dos bandoleiros de Vasco Guedes de Lima, que eram mais abjatários, e por fim, no ano de 1899, se fala da quadrilha de Edelgário Hermano Plomer. Tá? Então, são 3 bandos associados ao Cerrito do Ouro que eu encontro entre 1879 e 1899. Mas o local, historicamente, ele sempre teve, durante o século XIX, fazendo, lógico, a ressalva, essa fama de ser um covil de salteadores e bandoleiros. E na região da Lagoa Mirim, principalmente entre os anos de 1849 até 1851, 1852, a gente vai encontrar também um bando, uma quadrilha de abjatários, malfeitores, que vai atormentar ali a região, chegando próximo a Rio Grande, mas também chegando ao que é descrito na época a Porteira do Chuí, que inicialmente é uma quadrilha liderada por um sujeito chamado Deolindo Lemos. Esse Deolindo Lemos ele fazia parte antes de uma outra quadrilha de um sujeito chamado Maneco Braga. Sobre a quadrilha do Deolindo Lemos, há um detalhe muito, mas muito interessante. Tá? Lógico, ressaltando, fazendo observação de que eles eram bandidos, né? Mas é que a quadrilha ela é descrita composta por homens adultos, mas boa parte desses homens eram índios, eram mestiços e haviam também crianças e mulheres que tomavam parte nas ações da quadrilha. Então, em roubos, abigeatos, ataques a fazendas, a estâncias, se notava a presença de crianças e mulheres.
e esse elemento indígena muito forte. E esse elemento indígena muito forte na quadrilha de Deolindo Lemos, ele é percebido justamente porque as autoridades da época e os moradores da época também que chegaram a ter contato com membros dessa quadrilha, descrevem que os seus acampamentos eram constituídos dos típicos abrigos dos índios do sul do Brasil. Então era feita aquela espécie de barraca com madeira e coberta com couro de vaca. Então eles observam isso. E observam justamente o que eu falei também, a grande presença de índios e mestiços. Eles são descritos que em seus hábitos e a sua alimentação, e aí eu não tenho as informações sobre a alimentação, eles são selvagens, no caso, são índios, né? Eu estou usando, obviamente, a descrição da época. Mas era um grupo meio ainda semi-aculturado, ele não era totalmente ainda, digamos assim, com hábitos brancos, vamos colocar assim. Esse grupo vai se perder o registro dele, possivelmente foi preso por forças policiais de Rio Grande no ano de 1852. Fim no ano de 1881, na região da freguesia de Dores de Camaquã, que hoje vem a ser o município de Sentinela do Sul, a gente vai ter o registro bem insólito, bem particular, de um bando criminoso formado única e exclusivamente por mulheres. Isso um jornal da época chamado Lábaro destaca que eram somente mulheres que faziam parte desse grupo. E esse grupo também tinha algumas características especiais, assim. Eles atormentam principalmente a região ali em torno da freguesia de Dores de Camaquã, e é colocado que elas tinham se apoderado de uma antiga fazenda, a antiga sede de uma fazenda, próximo à Sanga das Capivaras. Em torno da antiga sede dessa fazenda, elas constroem uma verdadeira fortaleza, conforme os periódicos da época, tá? Que é muito difícil chegar. Existe muito matagal em volta também, e elas são descritas também como muito bem armadas. Um detalhe interessante é que um dos jornais da época narra que esse grupo feminino evitava ao máximo o derramamento de sangue. E um detalhe curioso também é o seguinte: eles não atacavam viajantes, eles não praticavam abigeatos e raramente atacavam fazendas e chácaras. Elas tinham um alvo especial que talvez explique o principal motivo do grupo existir, que talvez fosse a sobrevivência, tá? Não era um grupo considerado violento, era violento nos seus ataques a seus alvos especiais, mas talvez fosse um fenômeno muito mais ligado à questão da pobreza gaúcha e naquela época no meio rural, principalmente vinculado às mulheres. O principal alvo desse bando feminino que existiu na freguesia de Dor de Camaquã por volta de 1881 era justamente comércios de gêneros alimentícios, comércios de fazendas que existiam no meio rural. Elas atacavam prioritariamente esses locais, roubavam dinheiro e roubavam mercadorias também. Mas, como eu havia falado anteriormente, dentro do possível, era um grupo que não era muito violento, ele era intimidador e elas possuíam, melhor dizendo, esse caráter de se esconderem nessa antiga fazenda, próximo à Sanga das Capivaras, onde era descrito como uma fortaleza, que era muito difícil de chegar lá. Tá? Eu peguei os registros já no fechamento, na extinção desse grupo, certo? Mas pelas reportagens da época dá para entender que fazia uns 3 anos que elas atuavam ali pela região. Se fala em 12 a 15 mulheres que faziam parte, e algumas com seus filhos, que viviam nessa sede desse grupo, digamos assim, nesse covil, que era essa antiga fazenda. E 4 nomes desse grupo são descritos na época.
como as cabeças, as principais, as chefes, digamos assim. Ana Britânia, Maria Nazaré, Catarina Ernesto e Antônia do Saco. Estes, então, são mais 4 grupos de salteadores, bandoleiros, cada um com a sua característica, que a gente vai observar durante o século XIX no Rio Grande do Sul. Pretendo trazer mais, eu tento sempre criar uma narrativa mais ou menos coesa que possa fornecer informações curiosas e plausíveis, sustentáveis, mais concretas sobre esses grupos que fizeram parte do nosso passado aqui no Rio Grande do Sul, principalmente durante o século XIX e início do século XX.